Olá, pessoal. Estamos aqui hoje gravando mais um Pode Opinar, sua mesa de prosa. Hoje com a nossa querida convidada, Roseli Santana, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado da Bahia. Ela que assumiu, sendo ela a primeira mulher a assumir um batalhão. Roseli, seja muito bem-vinda. Estamos aqui também hoje com o nosso querido colega que nos abandonou na última gravação, doutor Pedro, muito importante, advogado do Brasil, né? Eu estava morrendo de saudade de vocês, estou feliz de voltar a essa mesa. E hoje a gente tem uma presença aqui de uma mulher muito forte, que tem uma história muito interessante. Eu já tive a felicidade de conversar com ela aqui, João, um pouquinho antes, e já me encantei pela história dela. Então hoje, sem sombra de dúvidas, teremos um excelente podcast. Eu também acho que será excelente, até porque eu já me identifiquei bastante com ela, né? E por tudo eu já posso dizer que ela me representa, né? Porque eu fico feliz quando a gente vê que as pessoas negras, nosso povo, chega a um determinado patamar que não é a tônica, que é a exceção hoje em dia, infelizmente, né? Então, eu fico feliz com isso, eu gosto de ver isso, eu gosto de receber essas pessoas assim na nossa mesa de prosa, porque isso me deixa animado, me deixa feliz em ver que nossos irmãos estão conseguindo alcançar degraus antes inimagináveis, né? E em relação à sua volta... também dele, viu? Gostou do óculos? Copiei, viu? Em relação à sua volta... Tem que copiar o que é bom. Depois dessa temporada em São Paulo, né? Muito chique, ó, honorários de milhões. Amém. Agora vamos aqui para Roseli. Roseli, não se assuste, entendeu? Não, já tô acostumada com isso. Diferente. Gente doida, gente diferente. Adorei, um novo título para doido, diferente. Porque eu sou a única diferente. Isso é verdade. Então, Roseli, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade, você está em casa. Quer dizer, você está à vontade, né? À vontade, sim. Já disse que João não tem cabelo, que usa o fone para tapar careca. Não me olha assim, não. Mas ela disse isso, é verdade. Apocalipse. E eu respondi que eu só vou respeitar em decorrência do agosto lilás. Mentira. Quem tem medo. Com certeza, deixei. Então, Roseli, conte-nos mais um pouquinho sobre a sua história, né? Quando você iniciou na Polícia Militar, o que te fez, né, ingressar para essa carreira. A gente sabe aqui que você tem a formação, né, em Química, foi professora. Então, conte um pouquinho da sua história para a gente. Eu acho que talvez eu decepcione em relação à escolha da PM. Porque eu não escolhi a PM. A PM meio que me escolheu pela minha condição financeira. Eu não tinha nenhuma ideia, nem sonhava em ser militar. Para você ter a ideia hoje, eu sou até hoje a única militar da minha família. O povo lá nem servia exército, servia. Porque não tinha afinidade com o militarismo. E o militarismo ainda veio... bem. Né? O militarismo veio na minha vida por uma questão financeira. Eu fazia, como eu estava conversando com o Pedro antes de começar, eu fazia odontologia na UFBA. Eu terminei a Escola Técnica Federal da Bahia, onde eu me formei em Química, e fazia odontologia na UFBA. Entrei com 17 anos na UFBA em 1990. Não faça conta, porque não vale a pena. E aí eu fiz 2 anos de odonto, 4 semestres. E no 4º semestre eu comecei a dar a disciplina instrumentação, onde a gente precisa comprar todos aqueles aparelhos iniciais para que o futuro dentista tenha a condição de manusear estiletes, broca. E isso é muito caro. E apesar de ser UFBA, que as pessoas entendem que é uma faculdade pública, mas naquela época não existia nenhum tipo de bolsa auxílio. Hoje tem muitas políticas públicas que ajudam o estudante que é carente, que tem menor condição financeira, a finalizar os seus estudos. Mas naquela época, infelizmente, isso não acontecia. Então, uma tia minha, que é hoje aposentada da Polícia Civil, viu no Diário Oficial a publicação da prova do vestibular para a primeira turma de oficiais mista da Polícia Militar, onde tinham mulheres e homens concorrendo ao vestibular para ingressarem na carreira do oficialato. E foi aí que eu entrei na polícia, mais por situação de estabilidade, de condição financeira, do que por aptidão propriamente dita.
E concluiu o seu curso Eu ia perguntar exatamente isso, de odontologia, chegou a concluir? Também conversei com ele Já tô sabendo de sobre tudo. ele sabe mais do que você. Ai, Cala a Pedro, hoje boca. não vai falar. Cheguei cedo. Ele E fez chegou o dever de casa. Ei. E chegou cedo Era esse ponto que eu queria e fez o chegar. interrogatório. Meu Então, Deus, vocês ficam dando ousadia pra Pedro. pois é, então a única coisa que pode dizer ele nesse momento é fique calado. Ele- Então, quando eu me inscrevi, inclusive, eu estava falando com o Pedro que eu tive que pedir dinheiro emprestado para uma tia minha para fazer a inscrição, porque nem para inscrição, naquela época, a gente tinha como fazer. Aí me inscrevi e, para minha grata surpresa, quando eu abri o edital, eram apenas 5 vagas para a Bahia toda. 5 dentro da própria PM, para os que já existiam lá, as mulheres que já existiam lá, e 5 para as civis. E eu depois vi que eu achei que não ia passar, de jeito nenhum, porque eu não estava nem estudando para vestibular mais. Já estava estudando para odonto, para fazer minha faculdade. Então, saiu o resultado e realmente eu passei, estava lá meu nome. E depois que eu entrei, foi que eu fui entender que eu participava de um curso que era internato. 4 anos de internato dentro da Academia de Polícia Militar. Não dava pra concluir o curso. Então, não dava. Com 2 anos que você se afasta, você é jubilado. E foi o que aconteceu comigo. Eu sou uma PM jubilada. Uma odonto. Ela Em me odonto. contou. De odonto. Em odonto. Isso, aí pronto. Roseli, aquela parte que você falou, Qual? e aonde foi que você viu seu nome? Porque essa sensação, né, da aprovação. É, isso foi Não, muito... você- Realmente. Eu estava voltando de uma aula lá em São Lázaro, naquele campus de São Lázaro da UFBA. E na saída de São Lázaro, do lado direito, ainda existe hoje uma barraca de jornal que há 33 anos atrás... 33 não. tá 31 entregando anos sua atrás. idade. 31 anos atrás, existia. Existe até hoje. E a gente só sabia das notícias pelo jornal, porque não existia internet naquela época, né? Aí eu saí dali e vi a pessoa falando, saiu o resultado do vestibular da UNEB. Ficava mercando, né? Não tinha ainda isso ainda. Esse pessoal velho mercava. Aí eu fui olhar o jornal e vi meu nome no jornal. Aquela emoção de ter passado num concurso onde o funil realmente era muito apertado. E aí eu olhei e deixei lá, porque eu só tinha o dinheiro de volta do buzu. Só fez olhar. Ou eu voltava andando com o jornal na mão até a Cidade Baixa, ou eu deixava o Não tinha jornal um lá. celular pra tirar foto Não naquela tinha, época. minha irmã, não tinha nada. Mas foi uma emoção muito grande mesmo. Eu imagino, eu digo assim que imagino por conta de quando eu recebi o resultado, né? Que eu passei na OAB. Eu não sou uma pessoa emocionada, não. Eu digo até que eu acho que eu vou procurar uma terapia para entender o porquê que eu não me emociono tanto, eu não choro, enfim, né? Mas eu imagino porque foi um momento que realmente, depois do nascimento dos meus filhos, que foram 2 momentos de muita emoção. Sim. Você é mulher, você tem filho, você sabe. Sim. Quando eu soube que eu passei na prova da OAB, me veio uma coisa assim, indescritível, um sentimento que nem eu esperava que iria sentir. Assim, eu chorei e tudo, realmente é muito emocionante, né? Sim. Ainda mais na sua situação, que muito foi um esforço. funil, Isso. né? A OAB só dependia de mim, eu não estava competindo. E você competindo, então imagino o tamanho da sua emoção e diante da sua situação. 19 de anos, vida era uma na- menina, né? E a situação Entendeu? financeira, esse Isso. contexto todo, então, Uhum. chega a me arrepio. Eu também. É porque quando a gente chega ali e vê nosso nome, você lembra de todo o caminho Exato. que você percorreu. Isso. Exato. Imagina o quanto você estudou, É. o quanto você tinha de frequência, de estudo, de dedicação para viver aquele momento, né? E isso é Isso. importante porque hoje, no mundo das redes sociais, as pessoas acham que as coisas acontecem da noite Fácil, pro né? Da dia, noite ou pro dia. fácil. É. E aí você teve que ter uma rotina de estudo, de Isso. dedicação. E eu vou além, porque hoje as informações chegam para a gente num teclado de tela, né? Naquela época era a biblioteca central, sabe? Era outro contexto. Você tinha que ir atrás do Pesquisei estudo. livro Barça, Isso. né? Quem tinha aquela enciclopédia Barça. era rico. Olha, Tem a outra Era também. como ter internet hoje, Isso. entendeu? A mesma coisa. E para você chegar aí, obviamente que você teve que passar por tudo isso. Mas a situação da sua família, como era? Você tinha muitos irmãos? Qual a dificuldade de criação? Então, eu não tenho muitos irmãos. Eu tenho 2 irmãos. O irmão mais velho,
Ele é até conhecido, porque ele toca, ele é o cantor e o principal integrante, porque ele que montou a banda, tem 2 bandas, né? Da banda Zé de Tonha, que é uma banda de forró, que muita gente conhece. E da banda Tio Elétrico, não é trio, não, é tio mesmo, que é uma banda de carnaval que toca músicas antigas, marchinhas, Fanfarra, isso. bloquinho. Até os anos 90, porque segundo ele é até onde prestava a música. Sim. E aí ele toca até os anos 90, mais ou menos. De Colombina Eu Te Amei até Faraó. Ai, João vai amar. Cara, João, ó, como ele tá ouvindo, ele tá Quer convidar pro aniversário dele. Maravilha. Mas Faço você vai contrato. gostar mesmo. Você vai gostar eu mesmo. já vou contratar. Depois, Lembra a época que ele era assim, jovem? depois procurem no YouTube. Sim, vou procurar. E no Spotify, porque é muito bom. É muito bom. Não é porque Não, meu irmão imagino. não, fazer propaganda aqui, porque vale a pena. E o forrozinho também, né? Também, é muito bom, aquele forró universitário. Então, são 2 irmãos. Eu sou a do meio, tenho uma irmã mais nova que hoje mora na Alemanha, já tem uns 13 anos que mora lá e diz que não volta mais, não. Certa ela. Pois é. Então, não eram muitos irmãos, mas a condição financeira era ruim. Minha avó faleceu com 102 anos, era mãe de 8 filhos. Então, uma parte interessante é o seguinte: os 4 primeiros filhos, os 4 primeiros trabalhavam para o mais velho fazer a faculdade paga. E meu tio se formou médico, cirurgião geral, e foi diretor do HGE, meu tio, filho de lavadeira. Isso, assim, pra gente é uma vitória incrível. Então, minha mãe, que veio de uma família nessas condições, não poderia dar muita coisa. Meu pai era... Que foi? Meu pai era mecânico de automóveis e se separou de minha mãe. Então, com essa separação, o que é que aconteceu? Ela teve que trabalhar muito e nossa condição financeira baixou demais. Eu tinha 12 anos na época. Então, por conta disso tudo, a condição financeira péssima. A única coisa que minha mãe conseguiu dar para a gente realmente foi o estudo. Porque como professora que ela era da rede pública municipal, a prefeitura dava bolsa de estudo. Então, eu estudei em bons colégios, até a 8ª série, antiga 8ª série, hoje 9º ano. Então, eu estudei no Nobel do Rio Vermelho. Eu fui colega de sala de Ivete Sangalo, na 7ª e 8ª série. Olha. Só que ela não Nobel. estudava muito, não. Não? Ivete, corre aqui. Como assim não estudava? Tem, inclusive, uma coisa bem engraçada essa situação de Ivete Sangalo. Como eu fui estudante de ordem do ex-governador Jacques Wagner, teve a abertura do Carnaval de 2007. Ali naquele Forte de São Marcelo, que ele fica no meio da Bahia. Sim. Ah, sim. E foi lá. E ela estava lá porque ela fez a abertura. E eu comentando com um policial que estava do meu lado, disse assim, eu fui colega dela de 7ª série, não sei o quê. E o finado Jesus, irmão dela, estava ouvindo. Eu não sabia que ele estava ouvindo. Se eu tivesse mentido, eu estava lascada. Aí ele estava ouvindo. Aí quando eu terminei de falar, eu nunca imaginei, ele chamou Ivetinha, que eles têm aquele sotaque de Juazeiro. Juazeiro. Ela foi sua colega. Aí ela olhou pra mim, claro que ela não me reconheceu, lógico. Aí fez, foi. Eu falei, foi. Eu comecei a contar as pessoas que ela andava. Você não estudava, Ivete? Isso aí eu não falei, não. Baixa. Eu te dava pesca. Não cheguei a esse ponto. Aí ela falou, tá. Aí ela viu realmente, não lembrou, mas viu realmente que Você conhecia. o contexto era verdadeiro. Aí fez assim, você tá fazendo o quê com essa roupa bonita? Porque eu tava cheia de túnica, militar. Tá bem, né? Eu falei, rapaz, eu tô bem, mas não tô igual a você. Era melhor não ter estudado, viu, Pois é, Ivete? se eu soubesse. Não, ó, gente, é brincadeira, viu? Essa minha fala de era melhor não ter estudado, porque ela falando aqui agora sobre essa questão do estudo, né? Que era o luxo que ela tinha, né? Por consequência do trabalho da mãe. E a gente vê aí o quanto é importante, né? Me veio à mente, assim, o quanto é importante a educação. Exato. Né? A base familiar, você fala sobre sua tia, a ajuda que ela te deu. Isso. Então, toda essa estrutura de base, escola, família, é muito importante para o desenvolvimento. Eu defendo muito isso. Mas Inclusive, os pais têm que ter essa consciência realmente de que a coisa mais importante que ele pode deixar para um filho é a educação. É a melhor herança. E, João, Exatamente. eu ainda, inclusive, né, a gente falando aqui, porque tem a questão da representação do Agosto Lilás, né? Você assumiu aí um batalhão que vem aí a combater a violência contra a mulher.
Eu faço parte também de um grupo chamado Ampara Mulher, que combate também, né, de certa forma, prestando assistência e orientação Sim. às mulheres de forma ampla, tanto como forma de prevenção, como também, infelizmente, no pós, né, aquela que é vítima, a gente traz aí um auxílio jurídico, Sim. social, psicológico, enfim. E eu percebo muito, assim, nessa abordagem, aprofundando esse estudo sobre a vítima e o agressor, e eu percebo muito que a questão da agressão, da violência física, vem de base, é uma educação primária, né, em relação aos homens, aos meninos. Essa abordagem de acabar com o machismo, né, e trazer a ideia de que homens e mulheres são capazes, são igualmente capazes, são iguais, e o respeito, né, e que ninguém é dono de ninguém. Então, assim, volto de novo a repetir, educação, em todos os seus aspectos, é o caminho para um crescimento de qualquer ser humano e de uma nação, né? Exato. Você vê a importância da educação. Mas, infelizmente, o problema do machismo não só está na falta de educação, não. Porque tem muita gente que teve uma educação muito, né, digamos assim, diferenciada em relação à média da população e que é machista igual. Né? Mas eu não falo de educação, João, de escola, de oportunidade, não. Eu digo a educação de forma ampla, geral. Entendi. Tipo assim, a mãe educar o seu filho Entendi. com exemplos de que mulheres, né, e homens são iguais. Essa coisa vindo da mãe. É educação de base, seja ela Exato. dentro de uma escola, como a educação de livros, né, didática, pedagógica, também como uma questão de educação mesmo, como ela falou sobre a família. Você vê que ela é a única militar e não houve esse preconceito naquela época. Não, ela é jovem, viu, gente? Falo época porque ontem foi época. Mas enganando. poderia, né, ter essa restrição, né? Não, você não vai Viu, ficar mulher. Roseli? Ela fala a época, agora, quando ela... Veja o preconceito dela em relação a mim. Tô vendo, Né? tô Quando vendo. ela fala em mim, ela fala naquela época, porque eu sou velho de quadro, essa coisa. Agora, quando ela fala você, não, porque foi um... Claro, meu amor. Olha, mulheres unidas jamais serão vencidas. Sororidade. Isso, Sororidade. ó, bata aqui. Eu defendo mulher, viu, baby? Vai lutar em outro terreiro, que aqui não, aqui você não tem voz. Toma, Ju. Ô, bicho, eu tô com pena, hoje não é seu dia. Mas eu vou continuar de pé. Claro, Vai. e pra te apoiar Vou também. continuar de e pé, apoiar ela. parceiro. Rapaz, deixa eu Então- só fazer um ponto aqui. Claro. O que você falou, Roseli, parece que você descreveu a minha história. Sério? Muito incrível, porque eu também sou filho de professora, que é professora municipal, e também estudei em escolas particulares Por causa da bolsa. por causa da bolsa. Pois é. Você vê... E você não pode tirar uma nota baixa, você não pode repetir de ano, você Não não pode pode- para recuperação. Fazer coisa errada. como Não, a sua história eu se não aproxima sei, mas da assim, minha. É, que bom que vocês são filhos de professoras e tiveram bolsa. Porque eu sou filho de professora, mas não tive bolsa. Você é apocalíptico. Professor estadual, né? Mas minha cidade pequena no interior não tinha esse colégio Eu para poder sei. ter bolsa. Então, não era. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Apesar da facilitação da bolsa e da possibilidade que ela me deu de galgar, de ter uma ascensão social, né? Logo depois. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu morava no Uruguai, na Cidade Baixa. E eu estudava no Rio Vermelho. E eu, com 12 anos, carregava a minha irmã na mão, de 8, que nós somos todos 4 anos, um mais velho que o outro, da Cidade Baixa para o Rio Vermelho e voltava todo dia de ônibus. O ônibus levava 1 hora e pouca para chegar. Imagine. É. Pra você, na verdade, para as pessoas que geralmente vêm da periferia e que geralmente são negras, elas têm que enfrentar outras barreiras. Com certeza. Além das barreiras Isso. normais Isso. da sociedade. Ou seja, não é só fazer a prova, é Não. conseguir chegar na prova, é Isso. conseguir se É, alimentar exato. para fazer a prova, é conseguir ter um A acessibilidade, o respeito, né? E no, É ca- muita luta, e no caso da nossa convidada aqui hoje, na nossa mesa de prosa, ela teve que enfrentar ainda a barreira de ser negra, de ser mulher e de ser pobre. Sim. Ou seja, ela enfrentou diversas barreiras. Isso. pra poder É uma chegar onde guerreira. chegou. Não é à toa que está onde está, com a farda que está. Não é à Mas toa. só tínhamos 2 negras na sala, eu e Sueli. Eu não sei nem onde é que ela tá. Ela era muito inteligente, falava o inglês perfeito. Eu acho que a mãe dela era professora de inglês. Só tínhamos nós 2 de negra na sala toda. Acho que no colégio deviam ter uns 10 negros. No máximo. A minha irmã e eu, 2, só faltavam 8. Infelizmente, essa realidade não mudou tanto, né? Não. A gente continua vendo isso. É mas- verdade. Mas é importante ter você para inspirar as novas gerações e ver que é possível e que a gente pode ocupar Exato. o último escalão, a posição mais importante. Independente das adversidades, né? E importante também, eu acho, é não se vitimizar. Sim. Porque se você se vitimiza, você se limita.
No momento em que você coloca a sua cor, seu sexo, sua condição socioeconômica como um fator que diminui a sua capacidade, porque aí você realmente não chega. Sim. Você tem que simplesmente anular essa situação e focar no que você quer e acabou. Até porque quem se coloca nessa situação de vítima também traz limites, né? Porque Exato. ele ali já está dizendo que eu não posso por isso, né? Exatamente. Então, eu defendo essa causa também, de não trazer a vitimização. A gente tem que lutar, né, pelos direitos, Isso. pela igualdade, mas sem vitimizar no sentido de, eu sou um coitadinho, eu não consigo sair daqui. Mas vocês precisam entender, vocês precisam entender, vocês precisam entender que nós, negros, partimos de uma condição efetivamente inferior, em desvantagem Sim, a quem já sim. vem. Então, às vezes não é uma vitimização, mas é uma questão real, né, imposta, e que é difícil Isso. você transpor para chegar lá. Sim, muito. Então, assim, não é todo mundo que consegue transpor, Não, mas não é não. porque se vitimiza, é porque realmente tem uma desigualdade muito grande nessa largada. Isso Né? é um Um está fato. lá na frente e outro está bem Não, atrás. com certeza. Não, isso aí é um fato. É um discurso que é perigoso, Sim. né? Esse discurso Isso. de a gente criticar a vítima e tal. Mas, assim, eu entendi plenamente o que ela disse, porque é preciso que a gente não deixe as condições externas Isso. determinar Onde você quer chegar, exatamente. Agora, em contraponto, é preciso você ter consciência Sim. que você vai ter que enfrentar outras barreiras Isso. além. Que seu muro é muito mais alto do que os outros. A situação do negro vem da época da escravidão. Como é que você é descendente de escravo, que não teve as mesmas condições da população branca, que normalmente foi posto em liberdade, mas não lhe foi dado emprego nem instrução. Oportunidade. Então, por conta disso, você não conseguiria um emprego melhor e, consequentemente, não daria condição melhor a seu filho. Isso se perpetua até hoje. Nós somos todos descendentes de escravos. Então, como eu falei, para meu tio ser médico, os outros filhos de minha avó tiveram que estudar para ele poder fazer medicina. Você fez uma colocação aqui que eu achei perfeita. O nosso muro é sempre mais alto. Sempre mais alto. É sempre mais Perfeito, alto. perfeito. O nosso muro é sempre mais Mas isso alto. é muito real, né? Para todos nós, mulheres, negros, o LGBT. Então, assim, você vê que nós enfrentamos, eu digo até numa posição de mulher, eu me considero negra, né? Na minha família tem negros, infelizmente, por mais que minha pele seja um pouco mais clara, mas eu também sofro, de certa forma, esses impactos, não no sentido de sentir na pele, mas porque eu vejo as pessoas com quem eu convivo sofrendo, e para mim isso também é um sofrimento, né? De certa forma, porque eu luto por eles, de certa forma. Uhum. Eu não vou dizer, assim, tipo, que... eu não vou me colocar no sentido de João como negro, Pedro, né? Mas eu sinto de forma indireta quando eu vejo o meu próximo, né? Sofrendo. Então, eu acho que é isso. É uma luta de todos nós, como você mesma colocou aqui. Somos todos negros, porque a gente tem uma descendência. Então, não tem como evitar essa história. Foi aquela conversa que nós tivemos com outros entrevistados, né? É muito fácil abrir a boca e falar, eu não sou negra. Não existe isso, né? Eu acho que todos nós temos que abraçar essa causa. E eu trago isso para todas as causas, né? O LGBT, mulheres. Eu, como mulher, eu me sinto, muitas vezes, com esse muro na minha frente, muito mais alto do que os outros homens. Eu, como advogada, eu percebo que na área criminal, principalmente, existe um preconceito muito grande em relação à mulher advogada criminalista, né? Aquela coisa de a gente ouvir piadinhas do tipo, é mais fácil. Aí vai lá diligenciar, né? Porque você é mulher, é mais fácil. Então, tudo isso é preconceito. E são esses muros, né, que a gente precisa derrubar. Porque eu sou tão competente quanto qualquer outro colega meu, e não pelo fato de ser mulher, né? Então a gente precisa quebrar essas questões também. Pronto. E aí, voltando ao seu ingresso na polícia. Sim. Voltando ao seu ingresso na polícia militar, você ingressou na polícia militar. E aí, agora que a gente vem. Aí, você, na polícia civil, na polícia militar, como você disse, eram poucas mulheres na sua turma, né? Éramos 10, porque foram 5 para as que estavam já e 5 para de fora. E dessas poucas mulheres, muito menos ainda negras, né? Negros e negras, né? Eu, Fausta, Mariane, Denise, 4. Pronto. De 10, 4. E aí inserido nesse contexto, nessa profissão que você foi abraçada, porque você disse que não abraçou, mas que foi abraçada Sim.
E É igual a pobre. Pobre não escolhe roupa. A roupa que escolhe o pobre. Pronto, Ela é ela vai ótima. trocando de pobre a roupa, né? Passa de um para outro. Você abraçada. Como é que você se vê, então, aí, mulher? Porque a corporação é sempre tradicionalmente conservadora, machista, né? De certa forma até misógina. Isso, né? sexista. Então, racista. Então, assim, como é que você aí se vê na Polícia Militar galgando espaços e subindo degraus com toda essa situação? Eu vou começar logo do primeiro... Terminei a academia, 4 anos, formei. E quando a gente forma, a PM coloca no quadro todas as vagas que existem na Bahia toda. E você escolhe pela sua classificação intelectual durante os 4 anos de curso, né? Eu peguei a última vaga da capital. Eu fui praticamente a 10ª de minha turma. Tinham 10 vagas para a capital. Eu peguei a última e fui parar no 6º Batalhão, que era onde hoje é o Cefap, que é o Centro de Formação de Praças, ali em Ondina. E ele abarcava aquela área de Santa Cruz, Nordeste de Amaralina, Garcia. Mas tinha também Garcia, Graça, tinha um negócio assim, mais ou menos. E eu fui a primeira mulher a entrar nesse batalhão usando farda. Porque se eu sou da primeira turma, apesar de terem existido 2 outras turmas de soldado e sargento feminino antes da turma de oficial, mas elas estavam praticamente na antiga companhia feminina, a CIAPFEM, ou em alguns departamentos de trabalho administrativo. Então, da área operacional, não tinha praticamente. Então, eu fui lá para ser uma oficial lá, operacional do 6º Batalhão, e eu senti esse sexismo, essa discriminação contra a mulher exatamente no meu primeiro local de trabalho, de fato, como oficial. Por quê? Porque eu formei com 22 anos. Nova, né? Muito nova. Eu tenho 51, agora eu vou dizer. E eu não me vejo fisicamente com 51. Com 22, eu parecia que tinha 19. E lá existiam praças, que é a 2ª categoria que eu falei de policiais, praças e oficiais. Eu até, só te cortar, eu pedi para ela fazer esse esclarecimento, né? Em Isso. relação às carreiras. Isso. E aí, ela tava me explicando, não foi? Isso, que são 2 categorias, de praças e de oficiais. Os praças são soldado, cabo, sargento, subtenente, e os oficiais, tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Então, eu entrei, 2º tenente, aspirante ainda, depois 2º tenente, nova, e tinham muitos praças que já tinham 30, 40, até 50 anos de idade, e pelo militarismo, esse pessoal que é subordinado profissionalmente a você, ele é obrigado a te chamar de senhora, mesmo eu tendo 22 anos e sendo mulher. E eles conseguiam fazer, eu sempre falo isso, um malabarismo na gramática. Eles falavam o que tinham que falar comigo e eles conseguiam não me chamar de senhora. Era Eles conseguiam suprimir tipo assim, a palavra. se fosse perguntar alguma coisa, então eu terei que fazer não sei o quê, não é isso? Normalmente a senhora, não sei o quê. Não, então eles faziam de tudo e o senhor era comido, engolido, e para perguntar ou para falar, explicar alguma coisa. E no começo, nas primeiras semanas, foi pior ainda, porque tem um pátio grande lá e o militar, a continência que nós prestamos, eu vou passar a falar bater, mas na realidade é prestar continência, o verbo é prestar. A continência que o militar presta nada mais é do que um bom dia, boa tarde, boa noite. É uma saudação militar, esse gesto. O que é que acontece? Eles evitavam passar por mim, eles faziam arrudeio mais longos onde tinham que ir para não prestar continência para a menina de 19 anos que eles tinham que chamar de senhora. Ou seja, eles não queriam lhe ver em um como lugar, superior. Pronto. em um lugar mais... E aí você tem que... Mas isso... Eu tinha desligado. Fique tranquila. Fica O que tranquila. acontece? Vou até tirar esse relógio aqui, porque ele tá bem... Aí o que é que acontece? Eu tive que superar essa parte dessa discriminação com o meu trabalho, mostrando que eu era capaz, que eu tinha competência, que, inclusive, eu tinha bom relacionamento com as pessoas. Não era forçado. Eu tenho uma facilidade de relacionamento interpessoal. Eu tô vendo aqui. Ela é ótima, gente. Mas eu tive que mostrar isso no decorrer do tempo para que as pessoas realmente abraçassem a causa de ter, e depois eu virei o mascote do batalhão.
Mas até chegar a esse ponto, eu tive que fazer um trabalho muito forte de autoafirmação. E não foi fácil. Eu imagino a luta. Você comandar já é algo difícil. Isso. E você comandar nova dentro de uma estrutura completamente masculina, Isso. vindo de uma educação Patriarcal. machista, imagina. Porque fale. Tem essa questão também da polícia que é operacional e da polícia administrativa, né? É. E eu não diminuo Você nada. escolheu ou como é? Não, você é convocada para a missão. Às vezes as pessoas têm um certo preconceito com a parte administrativa da Polícia Militar ou de algum órgão que seja militarizado, Exército, Maria. Mas sem a parte administrativa, operacional não funciona. Tem toda uma logística por trás disso, tem todo um estudo de dados estatísticos. A parte administrativa de um órgão militar, seja ele qual for, é fortíssima. Tem pessoas muito técnicas, capacitadas. A parte de compra, licitação, contratos. São pessoas muito gabaritadas que, às vezes, não tem, nem todo mundo tem um perfil para tudo. Sim. Não tem um perfil para o operacional. Mas, administrativamente, faz um trabalho excelente. Legal. São projetos incríveis, são pessoas muito importantes. Muito importante. Eu louvo aqui as pessoas que têm essa capacidade de administrar, de fazer gestão dentro de uma instituição como essa. É aquilo, né? A gente cria a questão dos bastidores. Isso, né? isso. Os bastidores ali fazendo... Pois é. O que a gente vê na rua ali já é o fim da história, né, digamos assim. Eu vou dar um né? exemplo aqui. Nós estamos aqui fazendo o podcast e está nosso amigo ali na administração, né? Sim. Fazendo o trabalho dele, que testou os microfones Nosso querido aqui diretor antes. ali. Pois que viu as luzes, tudo. Então, sem ele, não teria a mesma coisa. É um paralelo. Sim. Agora, Roseli, eu preciso que você me exemplifique o que é o operacional. Como é esse trabalho? Como é que você conte alguma história, traga alguma coisa assim? Tem histórias interessantes, sim. Teve uma vez, na época, chamado Copom, hoje é o SICOM, que é o centro de chamadas, o 190, né? Na época era Copom. Fez uma chamada lá para o batalhão, era tenente nova. Tinha começado, tipo assim, durante o aspirantado, que são aqueles 9 meses de estágio, você não consegue ir para a rua, você não pode ir para a rua sozinho, porque você está em estágio. 9 meses depois, você vira segundo tenente, como eu fui, e você aí já tem condição de assumir uma guarnição e atender aos chamados, sejam eles quais forem. E eu recebi um chamado que estava tendo tiro no Areal, ali no Nordeste de Amaralina. Super perigoso aquela região, muito, né? Até hoje. E a gente já deslocando, minha guarnição, a gente também chamou, na época, hoje chamam de Rondesp, mas na época era companhia especial. Em cada batalhão tinha uma companhia especial, que chegava aquela D20, que todo mundo tinha medo. E a gente chamou a companhia especial, mas enquanto ela não chegava, a gente estava se deslocando para o local da ocorrência. Na realidade, não foi um tiro. Estava tendo troca de tiros entre facções. E a viatura parou no meio da Areal sem saber, e quando a gente percebeu, a gente estava no meio do tiroteio. E aí a gente abriu a porta, ficou meio que atrás da porta, que não adiantava muito nada. Mas só assim, fantasia. para poder entender, pelo menos não era direto, tinha ainda um anteparo, né? O psicológico ajudava. Muito. Então, o soldado Biraci, não esqueço dele, eu senti alguém me dando uma rasteira. E eu caí. E me puxando para trás de um container de construção, de matéria de construção. Foi ele que me deu uma rasteira. Proteger é melhor do que a porta. Ele me deu uma rasteira para poder eu diminuir a silhueta e me arrastou para trás do container. Então, para mim, aquilo ali foi uma prova de companheirismo. Praticamente, se fosse de tomar um tiro ali, ele salvou a minha vida. Então, eu não esqueço dessa parte, eu ainda muito nova. E eu não sei onde ele está, mas se ele estiver ouvindo, eu agradeço muito por estar aqui falando. É culpa de Ubiraci. Muito bom. Imagina a quantidade de histórias. Porque tem várias. Deve ser muita adrenalina, muita coisa para contar. Eu lembro que uma vez eu tinha ido para um local, eu não lembro o local, mas eu sei que houve um homicídio e o corpo já tinha sido tirado do local, levado pelo IML, mas não sei porquê, eu era aspirante. E o oficial que estava comigo resolveu ir no local verificar alguma coisa. E era uma barraca, essas barraquinhas de venda de rua, e tinha ainda a parte do cérebro, da parte encefálica na barraca, assim. Eu fiquei sem comer carne, gente, muito tempo. Várias E muito nova. E minha mãe não dormia. Quando tinha todo serviço de noite, pronto, era insônia de minha mãe.
porque realmente era muito perigoso. E nós hoje temos colete, temos todo um aparato de proteção, que naquela época, até por conta da própria atualização das coisas, do progresso, a condição de proteção era bem menor do que hoje. A tecnologia hoje ajuda muito nisso. E naquela época não, era tudo muito... Falando em perigo, né? Eu tava... Lá vem ele. Sempre. Falando em perigo... Do nada. Eu gosto. Ninguém falou em perigo aqui. Não, falando em perigo, eu gosto. Eu estava lendo a Folha de São Paulo essa semana e vi aquela colunista Mônica Bergamo, né, fazer uma crítica. Ela fazia uma crítica a... Ela botou até em petistas, foi até criticada também por isso, entre aspas, mas falava do governo petista, que os petistas não criticam o governo da Bahia, que, segundo ela, Sim. é o que mais mata, que tem a polícia militar que mais mata no Brasil atualmente. Sim. Eu queria saber de você se isso é verdade, né? Se isso é verdade, se essa informação que ela passa realmente condiz com a realidade, e o que é que está acontecendo com a polícia militar, se realmente isso procede, o que é que está acontecendo com a Bahia em si. Eu acho que a questão da violência é uma questão nacional, né? Eu entendo que a polícia não foi criada, a gente na instrução, a gente não foi instruído para matar, para eliminar. Só que existem situações que ou você o faz, ou você vai, ou outra pessoa. Porque nós juramos, quando a gente se forma, a proteger a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Só que entre você eliminar o inimigo e você perder a sua vida, é claro, se você está ali para o combate, você vai combater o inimigo. Em relação à proporcionalidade de morte, eu acredito isso ao número de facções que existem hoje aqui, né? A facilidade de entrada de drogas, que também já perpassa não só pela PM, mas pela Polícia Federal, pelo Exército, que é responsável pelas fronteiras e tudo mais. E eu vejo esse crescimento a nível nacional. Os números hoje da Bahia realmente são altos. Aí eu não posso dizer se é porque mata mais ou porque atua mais. Você está entendendo? Muito bem colocado. Então, tem que se fazer um estudo realmente mais profundo para saber. Morre mais porque atua mais? Né? Então, assim, é mais crocante porque vende mais ou vende mais porque é mais crocante? Porque quando a gente lê a gente lê a matéria, a gente não é levado a esse raciocínio que você acabou trazendo agora. E isso é interessante, porque esse contraponto é necessário, né? Porque fica da impressão errada de que a Bahia é o estado mais violento do país, e que a polícia, né, seria imprudente. E talvez seja isso aí que a polícia aqui esteja atuando mais. Pois é. Né? E você pontuando dessa forma, eu trago aqui também até o questionamento em relação à violência, né, doméstica, que hoje você está aí à frente desse batalhão que vem aí para proteger a mulher. E tem um questionamento também, né, diante dos dados, das estatísticas, de que o aumento da violência, do feminicídio, né, violência contra a mulher. E eu sempre me questiono se esse aumento de números, né, que a gente tem aí, é por conta de que as mulheres hoje se encorajam mais, porque eu atendo aí mulheres com 21 anos de casadas e que se insurgem nesse momento, querendo separar, querendo a medida protetiva, e há um questionamento. Eu não faço esse questionamento nunca, porque eu entendo, eu sei o porquê, mas eu sei que muita gente questiona, por que esperou tanto? Só veio ser violento agora? Não. Sempre foi um relacionamento abusivo. Mas aí vem, e o porquê que agora que ela resolveu sair dessa relação? E eu vou dizer, eu acredito que é porque hoje essas mulheres, elas enxergam que tem um apoio, né? Que tem onde denunciar, que tem aquele suporte, proteção. Então, eu acho que o aumento no número das denúncias é por conta de que hoje também tem um aumento no número de pessoas apoiando, né? Estrutura e tudo mais. E aí eu gostaria até que você falasse um pouco sobre isso, tendo em vista que é esse hoje o seu foco no seu trabalho, é proteger nós mulheres contra vocês, homens. Eu tenho apenas... Mentira que vocês são doces. Eu tenho menos de 3 anos na função, né? Na realidade, eu fui promovida a tenente-coronel em maio e em junho eu assumi o batalhão. Então, julho, agosto. Sim. Tenho menos de 3 meses, quase 2 meses, né? E o que eu concordo com você e vou além. O que acontece? A Lei Maria da Penha foi um divisor de águas, né? Ela propôs vários artigos que não só protegem a mulher, mas informa o que é um feminicídio, trabalha a punição do agressor e tantas outras situações.
Antigamente, antes da Lei Maria da Penha, esse nome feminicídio não era tão divulgado. Acho que nem existia feminicídio, existia a morte de uma mulher. Não existia. Então, hoje, o que era antes, morte de uma mulher pelo marido, se chama feminicídio. Então, hoje diz, aumentou o feminicídio? Não, passou a existir o feminicídio, certo? Aliado a isso, o fato de existir a Lei Maria da Penha e a questão das mulheres hoje denunciarem mais e a própria mídia divulgar mais isso, então esse aumento proporcional que se fala, eu entendo também que seja a questão da divulgação e da existência de um crime que antigamente ele não existia. Então, hoje se fala de feminicídio porque, a partir de agora, existe feminicídio e as pessoas têm mais ciência que ele acontece porque é mais divulgado e porque as mulheres hoje também denunciam mais. E só completando o que ela fala, e aí cabe também o que o João disse, às vezes a gente quer achar o culpado ou então uma resposta singular para um problema completamente complexo. Sim. Quando você diz assim, a violência da Bahia aumenta e a polícia é a que mais mata. Será que o problema é só a polícia? Será que o problema numa discussão interdisciplinar? Então aí você responde de forma muito inteligente, porque a lei vem para ajudar, a Lei Maria da Penha, o trabalho que existe nas mídias, o trabalho em relação à Constituição, Isso. uma delegacia especializada, Exato. uma delegada responsável, um batalhão, uma polícia, a Ronda Maria da Penha. A rede como um todo, porque o batalhão não funciona sozinho. Inclusive, é importante falar isso, Sim. que muitas vezes as pessoas acham que é o batalhão ou a delegacia especializada, a DEAN, que vai resolver o problema dessa situação de feminicídio. Gente, é todo um aparato de instituições que são direcionadas para o trabalho com essa mulher que sofre agressão e violência doméstica. Então, entra aí o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Entra também a sociedade organizada, civil organizada, com alguns órgãos do governo, como centros de acolhimento à mulher. A Casa da Mulher. A Casa da Mulher Brasileira, que vai começar a ser inaugurada agora. Casa de acolhimento. Então, assim, é um aparato de instituições, é uma rede mesmo, que qualquer um desses órgãos que faltar naquele momento, a rede fura e o peixe sai. Ou seja, a questão da mulher não é resolvida. Mas seu batalhão, especificamente, operacionalmente falando, como é que atua nessa questão de combate à violência? Acontece com o batalhão. O batalhão ele atua exclusivamente na área operacional com a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência que são expedidas pelas varas especializadas. Então, a mulher faz a denúncia, seja onde for, Ministério Público, Defensoria Pública, na própria saúde pública, na delegacia, e essa denúncia vira um BO, um documento, que é encaminhado à vara especializada. Essa vara vai ouvir as partes, acionar o Ministério Público, porque é o defensor da mulher, porque aquele crime precisa do Ministério Público como defensor, e vai expedir ou não a medida protetiva de acordo com a análise do juiz que foi competente para fazê-lo. Depois que ele expede, caso seja expedido, ele encaminha essa medida para a Ronda. E mesmo expedindo, não são todas as medidas protetivas que são encaminhadas para o batalhão. O batalhão recebe a medida protetiva, vai ao encontro da mulher, de acordo com aqueles dados que foram colocados na documentação. Então, começa-se uma assistência àquela mulher. Aquela mulher recebe a primeira visita, é feito um questionário socioeconômico e cultural daquela mulher, para que nós tenhamos dados estatísticos, até depois eu poder dizer, são tantas mulheres negras que moram em tal lugar. Uma leitura, isso, né, dessa violência, do cenário, né? Até para a gente saber essa mancha, E como o é que está esse termômetro dentro de Salvador, da Bahia. E depois disso, nós acompanhamos essa mulher em visitas que, a depender da gravidade da medida, podem ter maior ou menor espaço entre uma e outra. E depois esse relatório é feito sempre reencaminhado para a vara, porque essa medida ela não termina depois que ele deixou de ser uma ameaça. Nós continuamos até que a mulher diga que não precisa mais. Enquanto ela quiser, essa ronda atua. E digo o seguinte, só para completar. Depois da expedição das medidas e do acompanhamento da ronda, 0 feminicídio.
Mas como é esse acompanhamento da Ronda? A mulher está lá, Pronto. a mulher está vivendo no seu dia a dia. Certo. A mulher vai acordar, vai levar para a escola, vai para o trabalho. Tal. Essa proteção se dá efetivamente como? São visitas pré-agendadas que ela vai escolher. O local é de acordo com a sensação de segurança que ela tenha. Por exemplo, algumas eu quero na minha casa. Outras, o local que ela mora é uma área conflagrada, tem muita facção, tem perigo para ela que uma viatura até entre perigoso. e talvez até pense que ela esteja passando até informações. Outras preferem no trabalho. Já outras dizem, não, no meu trabalho não, porque eu tenho vergonha. Eu não quero que seja aqui, que eu não quero que saibam que eu estou sendo acompanhada pelo batalhão de proteção à mulher. Então, preferem em um local público. Nós iremos aonde ela achar que deva ser assistida. E, então, são feitas questões a ela para saber como é que está sendo o cumprimento por parte do agressor da medida que o juiz expediu. Ah, mas se por acaso, num dia em que a Ronda não marcou, não agendou, e ela sentiu que o agressor está perto, ou se aproximou, tentou contato, ela tem o número, tanto o 190, se for uma coisa emergencial, porque aí não é o batalhão que vai. Quem vai é a viatura mais próxima da área que ela mora. Porque nós não temos como, estando num único bairro, atender a todas as emergências da Bahia toda, de Salvador toda, da RMS toda. Então, pelo 190, que ela aciona, a viatura mais próxima da onde ela está é que vai ao encontro dessa mulher. E caso não seja emergencial, seja apenas uma desconfiança, percebi que ele está por aqui, já veio, já voltou, ela vai ligar para o número da Ronda. Do batalhão. Agora e o batalhão vai ao encontro. Eu queria abrir aqui só um parêntese para não perder o fio aí. Certo. Com relação ao pedido da medida protetiva, eu queria também deixar aqui, né, a título de informação, Sim. que também é possível fazer esse pedido diretamente à própria mulher, pedir Sim, sem diretamente à precisar vara, de BO. sem precisar de BO, sem precisar de Isso. delegacia, e também pode pedir através de um advogado constituído. Sim, sim. Eu faço muito esses pedidos. Essa semana eu até falei, eu fiz 3 pedidos. Não me orgulho disso, muito pelo contrário. Eu acho que quando a gente não precisa fazer, né? Isso. E eles são expedidos rapidamente. Isso. Tem aí a própria vara, ela estipula um 48 prazo, horas. 48 horas. Muitas vezes sai antes, né? Isso. Vai- Inclusive, tem a Isso. delegacia No saque digital. hoje, né? Você faz pela internet. E a medida sai. Porque tem mulheres que não querem a delegacia, Isso. porque têm o medo de ser revitimizada, que a gente sabe que acontece, mas Isso. enfim, isso é outro assunto, o medo da exposição, do próprio agressor, né? Isso. Saber que ela está se deslocando para a delegacia. Então, Exatamente. hoje a gente tem um atendimento no Exato. saque, Uhum. é importante trazer isso aqui, porque, vou no shopping, e aí ela entra Não, mas no pela saque. internet, ela com o celular dela, ela entra na Ela delegacia faz. Agora, virtual. assim, com relação ao descumprimento, eu digo isso por experiência prática, por viver isso, né, com essas assistidas. Quando se há um descumprimento da medida, o que é esse descumprimento? É o agressor se aproximar, né? É o agressor manter contato. Isso. Ou né? por rede Através- social, isso. telefone, zap. Através também de terceiros, né? O Isso. irmão, a mãe, enfim. Ou manter contato, às vezes, com parentes e testemunhas. Também é descumprimento de medida Isso, e protetiva. a gente vê aí também uma prática agora que eles também fazem através de Pix. Isso. Né? Ficam mandando Pix com mensagem, isso também é um descumprimento. Qualquer ato que ele tente se aproximar, atingir, se fazer presente na vida daquela mulher é um descumprimento. Só que aí, onde eu quero chegar é o seguinte, você falou aqui, Roseli, sobre a questão de ligar. Eu tenho hoje, por exemplo, né, uma vítima em que ele está descumprindo, ele manda mensagem Sim. para o celular dela, direto, e eu falei para ela, orientei, não, procura, fala do descumprimento. Mas só que assim, a gente peticiona para a vara, a vara até então não tomou uma providência, que seria o quê? A decretação da prisão, porque é a regra, descumpriu, Isso. vai preso. Isso. E, nesse sentido, a polícia, e ela poderia agir, minha pergunta é essa, ela poderia procurar a polícia, mostrar o celular com as mensagens, e ele ir até o local, a residência? Eu sei a resposta, mas eu gostaria Olha que só, você falasse a polícia na vai à prática. residência Sim. ou ao trabalho ou em outro lugar das assistidas, daquelas que... As suas. As assistidas. Em relação a isso, para que a gente possa tomar providência, você mesma respondeu, ele não tem um mandado de prisão. Então, nós não vamos poder agir quando a própria justiça não determina que nós possamos agir. Não, entendeu? eu sei disso, mas eu quis deixar pontuado aqui porque é um questionamento até delas. Sei. Né, por desconhecimento. Elas falam, mas eu vou mostrar para o policial não cumpriu. A gente tenta explicar, mas... Porque cria essa ideia, Isso. né? Descumpriu,
A polícia prende, mas não é importante Aí eu falar. queria voltar à questão da operacionalização que nós estávamos falando. Certo. Pelo seguinte, porque aí novamente eu vou me reportar à imprensa, sempre a imprensa. Ah, ele é apocalíptico, mas sempre. Sempre Eu vou te pegar na Blitz, viu? não vai encontrar nada. Nenhum cabelo vai encontrar. Pois é. Na semana passada, a gente teve a infelicidade aqui na Bahia de ter o assassinato da líder quilombola, Sim. de santo, Bernadette Pacífico, assim, que eu encaro como uma tragédia, né? Tragédia social muito grande. Muito grande. Né? Muito grande. Lamentavelmente, isso aconteceu. E a imprensa, né, dizia que ela estava sob proteção policial porque ela vinha sofrendo ameaças. Eu acho que não era do seu batalhão. Não. Né? Mas aí, quando a imprensa faz a reportagem, a imprensa fez a título de crítica em dizer que apenas a viatura lá 1 ou 2 vezes por dia estava cercada de câmeras. Eu te ia perguntar, esse tipo de proteção, pelo que você está me dizendo, é o correto? Era o correto que se fazia esse tipo de proteção que estava sendo dedicada à mãe Bernadette? Para ser bem sincera com você, eu não tinha conhecimento de como era, porque nem tudo que acontece em todas as situações a gente tem conhecimento, né? Era uma situação bem restrita àquela unidade que fazia a segurança dela. Eu não tinha conhecimento. Então, eu não posso dizer, infelizmente, a você se era correto ou não, porque eu não tive acesso ao projeto, de como a segurança era feita. Eu não posso opinar nesse sentido, porque eu estava fora dessa questão, entendeu? Eu não sabia como é que era feito. Era uma coisa restrita àquela unidade lá. É tipo assim, você perguntar a um policial do BOPE, do choque, se o batalhão de proteção à mulher Maria da Penha, naquela hora, agiu correto. É a especificidade do batalhão. Então, eu não sei de que forma era feita a segurança. Eu imagino que sim, porque ninguém faz a segurança sem ter passado por um projeto, sem ter sido orientado de que forma deveria ser. Não, e pelo que você explicou aqui em relação às mulheres vítimas de ameaça, etc., então a polícia não fica 24 horas na proteção daquela pessoa. Não tem como. Né? Não fica 24 horas. Então, me parece que, mais uma vez, a imprensa quis levar a situação para um lado de colocar a culpa na polícia militar ou numa prestação equivocada de serviço, quando, em verdade, essa proteção 24 horas por dia... Olha só, nós somos 30 mil policiais militares, em média, para a Bahia toda. E nós temos um serviço público. Nosso serviço é público, nosso serviço não é privado. A APM, infelizmente, não porque não queira, não tem condições técnicas, profissionais para manter alguém 24 horas com uma pessoa que não é desvio até de função. A função é pública. Então, assim, uma viatura, ela faz ronda em todo um bairro. Ela não pode parar na casa daquela pessoa, como se aquela pessoa tivesse uma necessidade maior ou um privilégio em relação aos demais. Agora, entendeu? Você acha, e isso parece que é decorrente em relação aos contatos que eu tenho com os policiais militares, em relação ao efetivo, fala que o efetivo não é suficiente, que infelizmente existe pouca mão de obra humana para prestar o serviço. Por quê? A população cresce, como é que eu posso dizer, de uma forma desproporcional ao número de policiais formados. Então, assim, para eu formar um soldado, eu levo 1 ano. Para eu formar um tenente, eu levo 3 anos e meio. E a população cresce de forma desproporcional. Por mais que eu forme, a população está crescendo de forma absurda. E ainda tem outra situação. Nós temos férias. Então, cada mês do ano, tem uma parte desse pessoal que tira férias. E a férias, inclusive, é obrigatória na Constituição. Sim. Depois disso, nós vamos para a reserva. E a proporção que vai para a reserva também não é a mesma que forma, é maior. Porque todo ano tem gente indo para a reserva. Então, assim, existe a entrada, mas também existe a saída, fora o crescimento populacional. Você consegue deslumbrar alguma solução ou algum caminho que devemos seguir para prestar um serviço assim mais adequado? Eu estava cheia de dinheiro se eu conseguisse isso agora. Tô brincando, mas assim... Olha vocês dois hoje. Estou adorando. É uma melhor que a outra que ela dá. Porque
imagine, assim, quantas pessoas já passaram pelo comando da PM, homens dignos, inteligentíssimos, capazes, gestores, assim, maravilhosos, competentíssimos. Mas a situação, eu vou dizer uma coisa a vocês que talvez clareie um pouco. A PM é o último recurso. A PM é pedida quando faltou a educação, faltou o social, faltou a família, faltou tudo. Então, nós somos o último recurso. A gente não é a primeira porta, não. A gente é a última porta. É quando já está tudo errado. Aí entra a polícia. Você entendeu? Depois que todo outro sistema educacional faltou, de governo, de políticas públicas, social, entra a polícia. E é o braço forte. Infelizmente, é aquela que às vezes tem que resolver da pior forma. E muitas vezes a culpada é vista de uma forma até negativa, porque é uma realidade, a mídia vende sangue e ações erradas que acontecem, porque em qualquer profissão acontece o erro, não é só na PM, no médico, no professor, no psicólogo, todo mundo erra, porque é humano. A polícia, o policial, ele não chegou e tiraram a gente de Marte, não, a gente saiu da sociedade. Nós fomos pinçados dessa sociedade aí mesmo, ninguém saiu de outro planeta. Então, nós erramos, procuramos não fazê-lo, mas acontece. Só que quando acontece, essa publicidade, essa exposição, vende da Ibope, da assistência do público. Então, é interessante eu dar essa matéria, como é que eu posso dizer? Explorar isso, porque isso vai me dar audiência. Só que tem tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa, que tantos policiais militares e tantas sessões e organizações dentro da nossa polícia faz. E nada disso ele é exposto, nada disso é publicizado, entendeu? Entendi, sim. Acontece isso também. Em relação ao cuidado com o policial, né? Porque assim, a gente que é advogado, a gente faz análises, por exemplo, sentado dentro de um escritório, analisando um processo ali para definir o que é legítima defesa, o que é injusta provocação. E o policial, ele tem essa O escritório dele é em 1 minuto, entre você morre ou você mata. 1 minuto é muito, menos. Esse cuidado com o policial que passa diversos momentos assim traumáticos, que eu imagino, dessa oscilação psicológica, e como é que a polícia cuida dessas pessoas, né? Precisa de cuidar. Mas, infelizmente, como o nosso quadro já é restrito para atender o operacional e o administrativo juntos, a parte social e de saúde do policial, a quantidade de policiais, apesar de ser muita para esse cuidado, é pouca para atender a população. Mas para esse cuidado é muita gente. Teriam que ter muitos psicólogos. O policial, inclusive, é uma das profissões que mais comete suicídio. Não é fácil. Primeiro, por conta de toda a pressão que ele recebe, do que ele vê. Não é fácil. Você se torna meio frio, mas na realidade isso é um bloqueio mental, psicológico, mas por dentro você está acabado. Então, o policial militar, ele tem um maior índice de suicídio, uma das profissões que mais tem, por isso e pela facilidade de acesso à arma, né, para poder cometer. Dizem que as profissões que têm mais acesso a ferramentas capazes de se matar são os médicos, os policiais e outros profissionais que têm acesso a esse tipo de ferramenta. Então, precisava realmente ter um número enorme de psicólogos dentro da PM para poder fazer. Infelizmente, não é o que acontece. Nós temos que procurar por nossas condições particulares mesmo. E que não é barato. Eu vi outro dia que foi convocados policiais da reserva, eu não sei se foi na Bahia ou foi aqui, né? Para ajudar no efetivo. No efetivo. Pronto. Foi uma das ideias que foram implementadas do próprio Comando Geral. O que é que acontece? Muitos policiais ainda possuem condições físicas, mentais, de trabalhar e interesse, o que é mais importante. Então, os policiais da reserva, eles são convocados novamente, com um salário, logicamente, bem menor do que aquele que ele recebia, porque ele não deixa de receber aquele que ele foi para a reserva. É uma complementação de salário, com algumas atribuições específicas dentro da unidade. Ele não pode sair para combate. Ele vai trabalhar administrativamente, na guarda dos quartéis. Ele vai trabalhar como motorista,
Mas aí libera quem está nessa E função libera agora. quem está na função para ir para a área. É uma alternativa que foi criada para poder ter mais policiais na parte operacional. Foi uma alternativa. Mas melhorou, mas não resolve. Dá um alívio, mas não resolve de 100%. Olha, deixa eu quebrar um pouquinho esse clima tenso aqui. E eu queria entender. Eu não sei onde você viu o clima tenso. Quando porque ela começa não com deixou essas ficar coisas, tenso. eu fico calada. Pois Porque é. eu não A gosto de culpa confusão. é de João. João. A culpa é de João. Porque ele fica insistindo nessas coisas. João é tão bom que nem os cabelos quiseram ele. Você sabe? Agora, veja só, Ô, veja só. bichinho, ô, bichinho. Eu levo esta mesa de prosa para a seriedade. É para os verdade. temas de interesse Não, social. mas é importante dar essa Não, explicação. mas a questão não é isso. É porque, assim, cada um aqui tem seu personagem, né? Assim, Isso. o personagem está dentro do perfil e da personalidade de cada um, né? Pois é. Então, João é o assim, quê? Qual é o personagem dele? O idoso. Uma pessoa mais séria, que tudo é problema. Ai, derruba aí, vai derrubar essa xícara, menina. Chega aí. Eu vou até beber Entendeu? água. Pois é, pois é. Eu sou jovem, eu sou divertida, alegre. Ai, bora falar besteira, que nada. Pedro, não. Pedro, ele quer ser igual João. Pedro, ele trilha hoje o caminho de João. Aí ele vai chegar lá um dia. Isso eu tenho certeza. Ele tá se esforçando, né? Tá, eu e Roseli, a gente tá no mesmo barco, entendeu? Porque ela estudou com Ivete. Você é amiga de Ivete. Eu tenho uma voz parecida, ó. Tá vendo? Eu tava em São Paulo agora, um rapaz me perguntou na banca de revista: Ei, você é irmã de Ivete? Eu, que Ivete, meu filho? Sangala, eu digo, não. A que ponto Ivete chegou, meu Deus? Bem que eu queria. O canto é igual, porque vocês não me viram cantando. Roseli, me traga informação referente à farda, a essas coisas. Essas estrelinhas lindas que eu estou amando, eu já quero usar na minha roupa, posso? Eu acho que explique pra gente, pro público, né? São medalhas, né? Isso aí eu entendo pouco. Ó, tá vendo? Ah, é a medalhas. ela gosta de polícia, viu? Ela é chegada, né? Não, eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu tenho muitos amigos policiais, civis, militares. A casa dela parece um batalhão. Em dia de festa, parece um batalhão. Que quando ele tá lá, a arma é ele, a bomba. Ô, João, por que João, você é assim? eu vou chamar a Roseli para minhas festas. Não, mas assim, eu sei que vocês ganham uma medalha e lutam por elas, né? Por trás de cada medalha tem uma história e também tem a situação da ascensão profissional. As estrelas que vocês falaram, só quem tem estrelas são os oficiais, daquela classe de oficiais. Começando com o aspirante, que tem não chega a ser uma estrela é uma estrela de 4 pontas amarela, uma só, solitária. O tenente, ele tem o segundo, uma estrela prata, o primeiro, 2 estrelas pratas, o capitão, 3 estrelas pratas, o major, 1 dourada e 2 pratas, o tenente-coronel, 2 douradas e 1 prata. E o coronel fechou tudo dourado, tudo lindo. E a minha pergunta, não pergunta, essa pergunta é minha. E quando é que a gente vai ver essas 3 douradas? Pois é, quem sabe pergunta ao governador. Ô, seu governador, por favor, sente aqui pra gente conversar. Mas tem um tempo específico, você falou que foi Tem. agora. Eu fui promovida foi alçada agora. Então, agora em maio. Então, assim, da promoção são mais ou menos 2 anos e meio a 3 para cumprir o interstício para ser promovido. Então, daqui a 2 anos nós vamos ter... Governador Jerônimo, daqui a 3 anos queremos ver Roseli coronel. Não, 2 anos, baby. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, 2 anos e meio, não quero Viu, mais que governador? isso. Representatividade. Isso. Exatamente. Mas Já aí, pensou? Aí você vem aqui humildemente conversar conosco. Querer só... Não Vem é ou não vem? claro, Não vai subir lógico. pra cabeça não, né, eu mulher? vou pra casa de João. Que ótimo. Seja bem-vinda. Não basta apenas querer. E aí eu venho para a situação das medalhas. Para você conseguir, não basta apenas cumprir um interstício de tempo, lapso temporal necessário. Você precisa também estar na média de pontos, porque ela tem uma pontuação. Se você não entra na média, você não concorre àqueles que estão dentro da média para poder ser promovido. Então, assim, cada medalha dessa é uma pontuação. 0,10, 0,15. E aí você vai galgando, vai subindo sua pontuação. E se você chegar na média, você concorre. Fora da média, você pode até querer, mesmo estando com o tempo já completo, mas você não pode ir, você não está apto. Você tem que ter uma pontuação adequada. E aí vem não só as medalhas, mas os trabalhos técnicos profissionais que você implementou, se você fez alguma coisa de importância na PM e publicou. Ainda tem a
pós-graduação, que nós temos que fazer interna, então tem todo um Mesmo se, preparativo. mesmo se o governador disser assim, não, essa aqui foi minha ajudante de ordem, Venha. ela não está completa para Se eu não passar, estiver na mas eu média- quero o coronel. Não, pode. porque está no regulamento não. E tem também uma questão de uma avaliação que é feita pelos coronéis, né? Acho que pontuação que Também. eles lhe dão, né? Tipo um Isso, questionário que eles preenchem e isso. fala sobre Roseli. Tá sabendo, hein? Eu sei, eu pesquiso, eu estudo. Tem também, fora o TAF, que é o teste de aptidão física, você tem que fazer também. Muita pra- coisa aí, né? Tem muita Mas coisa você é pra chegar ótima, lá. maravilhosa. Eu tenho certeza que tá prestando todos os Amém. requisitos, amiga. Tomara. Ó, eu tô íntima, ó. Minha amiga. Pois é, amiga, já imagina, viu? Já coloquei ela no posto Daqui de a- amiga. daqui a Se não pouco- me colocarem lá como coronel, você é minha amiga. Vou dizer, mais não se importante preocupe. que isso. Daqui a pouco vai querer comer feijão na sua casa, viu? À vontade. Volte. Inclusive, eu gosto muito de cozinha. Ó, ela Olha, convidou a muito. gente. Um convite. Vamos falar da Roseli, então, agora. Cozinheira. Isso é um convite? Isso é um convite. É o convite, é o convite. Aí, ó, Vamos tá lá, vendo? vamos lá. Anota aí na agenda, Anota aí. gente. Rua Francisco das Mercedes, Não, não Bonequinho. Corta, Não, pelo amor de corta, que ela surtou. Tá andando muito comigo. Corta, pelo amor de Não, Deus. Não, mas eu mulher. gosto mesmo, eu gosto. Além de tudo, é corajosa, né? Ô, filho, olha a farda dessa mulher. Respeita a história dela. Fala pra ele, respeita a minha história. Respeita a polícia. Mas me diz uma coisa, você é uma mulher, tenente-coronel, um militar, assim, como em casa a relação com o Vim. marido, com Essa parte filhos? é boa. É, curiosa. Essa relação com filhos, com marido, com as enteadas, são duas enteadas. Tenho duas. Duas enteadas. Tocou minha vida toda. ele- Que horror. Ele te stalkeou. Eu acho que você deveria começar a ligar um alerta, assim, sabe? Tipo, Eu vou pedir proteção ao batalhão. acho bom. Medida protetiva pra você. Você vê que a minha obrigação para receber uma pessoa na minha casa é para informar É sobre verdade, ela. é verdade, é né? verdade. Então, assim, eu fiz o meu dever de casa. Fez. Eu não me dou com esse João, gente. Eu venho aqui perdida, só sei o nome da pessoa, o título, um pouquinho de uma coisa ali. Ele não, ele vem Então, estudado. pois é, eu cheguei ontem do trabalho, a gente ficou até tarde. Depois eu fui para academia. Quando cheguei em casa, eu preciso saber de Roseli. Saber que é essa Roseli? pessoa, né? Eu preciso saber mais sobre Roseli. A relação com o marido é Como é essa interessante. relação? Porque ele é capitão. Ah. Então ele é subordinado fora e dentro de casa. Essa foi ótima. Muito bom. E mais ainda. Como é o nome dele? É Augusto. E mais Augusto, ainda, ele coitado. trabalha no batalhão. E trabalha. Ele é meu subordinado mesmo. Ai, Direto. gente, Trocar piada. isso é uma conquista feminina. Ela Isso. representa todas as mulheres. Pois é, eu digo que eu sou um case de sucesso. Sucesso total. Presta continência. Todo dia. Acorda pensando no continente. Massa. Que bom, que interessante. É bem interessante isso. Interessante. Pois é, metade do salário dele é dela. Metade? Mas, né, todo. Claro, minha filha. Você não tem pena mesmo, né, mulher? Olha, eu achava que eu era ruim, eu descobri que eu não sou, não, que eu sou ótima. Você é boazinha. Não, mas a relação, por incrível que pareça, existem alguns casais que trabalham juntos na PM porque é impossível você não se relacionar. É igual qualquer outra profissão que você vê muito tempo, fica muito tempo. A gente passa muito tempo mais no trabalho do que em casa, né? Então, não raro acontece de ter casamento entre militares. E interessante é que ele é subordinado e trabalha comigo, e trabalhou comigo desde 2007, não é uma coisa de agora. Lógico que hoje ele é subordinado mesmo, porque eu sou a comandante do batalhão, e ele é o responsável pela parte administrativa do batalhão. Então, é interessante e digo a você, é fácil, é mais fácil, por incrível que pareça. Nós discutimos também situações do trabalho em casa e temos ideias incríveis tomando uma Heineken. Sim. Então o que eu ia perguntar agora diz mais respeito, inclusive, a ele do que a você. É porque alguns homens ficam extremamente incomodados, não só quando tem uma mulher acima, mas quando esta mulher é a sua esposa. A esposa dele. Isso mudou. Então, eles geralmente não ficam incomodados, não admitem, e isso acaba estragando, inclusive, a relação. Né? No seu caso, isso não acontece. Não acontece, não. A gente fala muito sobre isso, e por já ter tanto tempo, eu sempre superior hierárquica, ele já se adaptou muito facilmente. Não tem esse problema, não. Inclusive, é interessante isso porque o machismo e o patriarcado vem exatamente do fato dessa criação masculina de entender que a mulher ela é inferior, ela
não tem tanta capacidade, ela precisa ser controlada, está sobre a minha responsabilidade. E essa situação, quando eu falo um case de sucesso, é exatamente o contrário. Quem está sob a minha responsabilidade é ele. Ele que está sendo comandado. Pois é, exatamente. Em todo sentido, controlado, em qualquer lugar. total. Augusto, meu filho, boa sorte nessa vida, viu? Porque tá difícil. Mas ele é feliz. Claro que ele é feliz. Sorria, ó. Eu não tenho nem dúvida. E aí dele que não seja. Pois é, eu ainda não trabalho, né, com meu esposo, mas assim, ele é muito feliz sobre o meu comando dentro de casa, o dinheiro dele é meu. Tudo, tá certo. Hoje mesmo eu disse, quem comanda aqui sou eu. É. Eu mando nele, entendeu? A hora que entra, a hora que sai. Meu filho até falou outro dia, mãe, manda isso pro meu pai. Eu disse, manda você, ele não, mas porque ele te obedece, ó. As pessoas já estão já... Foi a mesma coisa de meu filho. Outro dia, ele fez uma bobagem, e aí ele conta primeiro pro pai, né? Meu pai, aconteceu isso aí. Depois Augusto me falou. Aí eu fiz assim, rapaz, faça como eu, velho. Se comporte. Para não fazer besteira. Então ele tem que seguir o exemplo do pai, tá comportadinho. Mas João Vitor é um menino assim, exemplar. Não gosta de estudar, mas tira notas assim. Excelente. Se estudasse, meu Deus do céu. Não é que ele não gosta, então. Ele não é aquele aluno que chega em casa, abre livro. Não. Meu filho é assim também. Ele assiste Fiquem pra lá, a que aula. A conversa agora não é com vocês, tá? Mas é extremamente inteligente. Ele assiste a aula, mas ele é tão inteligente que ele aprende só de ouvir. E eu digo isso pra ele, filho, se você aprofundasse, se você explorasse mais, fica lá que a gente tá falando de filhos. Ponto, Pedro. Agora é o tricô das donas mas de casa. você não acha isso do seu, não? Com certeza. Eu acho que se eles focassem mais, porque é extremamente inteligente. E ele gosta de ensinar. Pedro. Vou Vou apresentar. Ele gosta de ensinar pra ser certo. amigo. Tá quantos anos? 14. O meu tá com 19. Mas já dá pra Dá pra fazer um negocinho. Inclusive, aniversário do meu hoje é filho. aniversário. Parabéns. Inclusive, é aniversário de Pedro. Pedro, um grande abraço, viu? Dos que eu tio Parabéns. aqui. Xará, Que parabéns. bom. Pedro Henrique. É mesmo, Xará? É meu primeiro filho, o amor da minha vida, meu orgulho. Olha. Mas, Coruja. você também não é. Ei, fica lá que a conversa é de Coruja filho. demais. Coruja demais. Mas eu sou mesmo. Diga assim, Mas não é. tem que ser mesmo. Sabe o que é que eu penso assim? Fica aí quieto vocês. Sabe o que é que eu penso assim? Tipo, quando eu olho meus filhos, né? Tanto Pedro quanto Sofia, mas a gente tá falando aqui da relação de mãe com filho homem. Eu penso assim, meu Deus, minha vida, eu não preciso fazer mais nada, porque eu já tenho sucesso. Você não pensa assim, não? Não, com certeza. Porque só de trazer meu filho até aqui, a essa idade, um menino íntegro, né? Você conhece, você bem sabe, inteligente, um menino amoroso, cuidadoso, respeitoso, cheio de caráter, princípios, de sonho, sabe o que é pra vida dele, muito educado. Eu penso, meu Deus, eu venci. Com certeza. Eu não preciso de mais nada. Tipo assim, o que vem é tudo lucro e acabou, entendeu? Eu concordo. E eu adiciono o seguinte: nós sabemos quantos problemas existem na criação, principalmente dos meninos, né? As meninas também agora, viu? Mas tantos problemas, não só em relação a comportamento, a desvio de conduta, mas também em relação a... Esqueci o que eu ia falar, mas peraí, que eu vou lembrar. Não, a questão de drogas, eu acho Sim, que entendo um pouco, né? Esse relacionamento, exatamente. comportamento. Mas era uma outra coisa, eu esqueci. Mas assim, velho, eu fico assim, esquecendo as coisas. Eu ia falar uma coisa, eu esqueci. Mas depois eu me lembro. Eu não vou nem descer a comentar. Eu não ouvi exatamente, mas eu lhe entendo, porque eu tenho esse pensamento. Sim, lembrei. Em relação a ter nascido com saúde. Sim. Porque o número de autistas, o número de crianças que têm problemas de comportamento por conta, no caso de patologias, está aumentando muito. Então, ter um filho saudável, 100%, também, hoje, é uma dádiva. Eu vou falar isso como mãe também, que cheguei a pensar em ter um terceiro filho e... Eu já estava com 37 na época. Eu sou super jovem ainda, tá, gente? É porque eu fico regredindo. Eu vou 37, 36, hoje eu tô com 34. Tá igual a minha cunhada. Então, assim, não, eu tava com 37. Ela queria ter o terceiro filho quando a mais nova já tinha quase 15, viu? Não, ela tem 15 agora, tá louco? Não, mas eu tenho 41, mas desde os meus 37 me despertou uma vontade, né? Só que não era uma certeza, era uma vontade sem certeza. E um dos questionamentos, assim, que eu acho que impediu um pouco a certeza, foi o medo, né? Assim, eu não vou mentir pra você. Eu enfrentaria bem uma situação como essa, mas eu pensei, meu Deus, eu até então, meus filhos, graças a Deus, como você falou, isso pra uma mãe
é muito, muito bom, né? Um filho saudável e tal. E eu pensei, a gente tem aquela coisa de que mulheres mais velhas acabam tendo, né? A chance aumenta de ter um filho com algum problema. E eu questionei muito isso. Será que vale a pena, assim, né? Eu ter... Sim. Mas minha vontade foi embora, não é por causa disso, claro que Sim. não, óbvio que não. É porque realmente eu não era mais pra ter filho, né? Eu não tenho paciência, eu não tenho paciência com nada, gente. Eu não tenho paciência com o vento, que direto com mais outra criança. Tem paciência com o João. Não tenho. É isso, mas... Mas só vive empencada. É amor, João. Pois é. Ela fala que não tem paciência, mas ela tem. Só sim. vive empencada. Agora, eu quero, assim, nós estamos chegando aí já a 1h20. É mesmo? Passou rápido. Rápido, foi mesmo. Né? A gente tem uma média aí de 1h30, mais ou menos, de gravação. A gente vai encerrar. Mas eu quero aqui te agradecer Eu que agradeço. pelo convite. Eu sei que você deixou muita coisa aí para poder estar aqui conosco hoje. A escolha foi não só, né, pelo mês do agosto, Lilás, mas também pela mulher que você é, né? Chegar até aqui, eu já te admirava e agora eu te que bom. admiro muito mais. Muito obrigada. Não só pelas suas conquistas, né? Por esse muro tão alto que você conseguiu aí pular e continua, né? Porque depois dele vem outros e outros. Sim. Mas porque você é maravilhosa, você é Obrigada. apocalíptica, você é luz, você... não é pra você não me prender, não, Não, tá? se preocupe, Porque João não. você vai aprender. Não, mas- João tá certo. Isso, não, mas realmente, saiba que os meus elogios nunca Na foram hora, elogio pra na hora ninguém que eu, aqui, né? na hora que eu Pô, for parado na Blitz, ligue pra Roseli pra mim, por favor. Agora. Roseli, você se meteu na confusão que você não sabe. Não, mas Figura, João. você falou aqui no início, não sei se foi gravado ou se ficou no making off, mas você falou aqui, eu não tenho religião, eu tenho uma coisa dentro de mim que eu quero e eu entrego para o universo, você falou essa Isso. energia e tal, e se for de ser, será, e também se não for, beleza, supero, não vou ficar me frustrando, me decepcionando, etc. E isso é você, tipo, conversando aqui com você, isso é você é isso aí, você é leve, você, né? As brincadeiras, a forma, eu esperava algo mais formal, a gente veio assim super tenso, né? Como é que a gente vai falar? A gente vai falar sobre Quem segurança colocou pública. atenção aqui foi João. Então, assim, eu acho até que, inclusive, se a gente esquecesse a farda, né? Você falou, eu venho de farda, sem farda. Aham. Eu acho que se viesse a farda, ia ser uma Heineken aqui, ia rolar muito mais. Total. Mas, enfim, eu quero te agradecer de coração. Amei. Eu acho que toda a nossa Obrigada. entrevista foi a mais solta, também pela experiência, né? Hoje somos experientes. É verdade. Exatamente. Nosso diretor vai poder falar isso depois. Mas Calma, eu acho que nosso Não desempenho avalie, não. hoje realmente foi acima da média. Eu tô achando que foi maravilhoso. Agora, se depois eu assistir, eu tô vendo uma merda, eu digo, meu Deus, que louca. O que é que tinha nessa água? Tá se antecipando, calma, que ainda vai chegar a parte das avaliação. Pois é. Roseli, eu Oi. queria agradecer também, dizer que você é muito importante, né? Obrigada. Nós que somos jovens, que somos negros. Eu não vou passar nessa porta quando acabar esse negócio aqui. A Tem gente nada, quebra a parede pra você passar. Pode A gente crescer. olha assim, se identifica, é incrível. Você contou a história aí, eu me senti parte disso também. E essas conquistas são coletivas e são Sim. importantes, que abre o caminho, cria pontes, né? Pra gente estar Isso. caminhando também, chegando, alcançando esses lugares. E dizer que foi reitero o que a doutora falou. Desde que eu cheguei aqui, me senti muita vontade para conversar com você. Quero ser seu amigo. Pô, Ó, tô todo chegando. mundo agora quer ser amigo. Menos João. Mas sou eu que vou gente boa. estar lá. Sou eu que vou estar lá no seu endereço comendo feijão. João não quer Mas ser só que eu vou me amigo. aliar Augusto. É Augusto, sim, que é gente boa. Tá vendo? Que ele só faz o errado. Pois é. Só o errado. Tá difícil te ajudar, te defender, viu? Tá vendo? Não dá. Ele não se ajuda, amigo. Não, se ajuda. não. Mas é isso, eu tenho certeza que todos nós aqui, até nosso diretor, olha a cara dele de feliz. É Eu o melhor quero- podcast que ele vai acompanhar. Eu quero dizer o seguinte, que quando eu vi na imprensa que você... Fiquei feliz porque era mulher, fiquei feliz porque era negra, né? E veio uma pessoa da minha geração, eu sou Geração da sua quem? Meu Deus, Aí, isso. amigo. Gente, eu acho Ele que começou realmente- muito bem, aí depois... Eu sou da Né? geração. Mas é isso É mesmo. isso aí. E a gente vê você chegar onde você está chegando, conseguindo e vai avançar muito mais. Isso para mim é muito gratificante. E sendo a pessoa que você é,
essa pessoa extrovertida, alegre, brincalhona, Leve. né? Leve. Isso é maravilhoso, isso é bom. A gente sente prazer de estar ao lado de pessoas assim. Então, eu posso dizer realmente que esse dia de hoje, nessa nossa mesa de prosa, foi fantástico. Que Você bom. foi maravilhosa. Eu também estou me sentindo muito bem. Foi fantástico isso. Você superou todas as expectativas que eu tinha para esse dia, né? E superou com louvor. Então, assim, Tudo que você futucou, por tudo que eu futuquei, você Não, saiu. ele queria problema, né? Você viu que ele queria extrair eu problema. senti. Não, mas não deu, porque você é luz, entendeu? Esqueça, baby. Sonhos complexas. Então, assim, muito obrigado mesmo por tudo que você é, por tudo que você representa e porque dignifica Que bom. a raça negra. E eu fico Parabéns. muito feliz por tudo isso e por ter aí, né, à frente de um batalhão novo para defender, combater, né, a violência, defender a mulher. Eu que atuo nessa área, eu levanto essa bandeira, né? Eu pensei comigo assim na minha carreira, um dia eu pensei, eu tenho... Isso, na verdade, eu ouvi do João. João um dia virou para mim e falou, mulher, você precisa levantar uma bandeira, você não gosta dos gays, vai proteger os gays. Você lembra que você brincando? E isso realmente ele falou de uma forma assim meio que de molequeira comigo, numa discussão que a gente tava tendo. Discussão saudável, tá, gente? Porque a gente não briga, não. Briga sim. A gente discutiu mesmo, a gente discute, briga, mas a gente não fica... Mas não é briga, não. Ele briga sozinho. Porque gente assim, não fica- quando um não quer, dois não brigam. Então eu não quis, eu não briguei. A gente briga e conversa do mesmo jeito. Briga e conversa. mas Briga- aí- Briga as ideias e nunca... Isso, mas é porque ele briga só. Eu não brigo, não. Eu tô conversando. Eu tô sempre conversando. Você fica íntegra. Eu só converso, eu não brigo com ninguém. Eu só converso com as Eu pessoas. Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mas só conversa. Tá. Sei. E ele trouxe isso, e realmente eu internalizei isso, levei comigo e pensei, não, eu acho que se todos nós tivéssemos um posicionamento social de defender algo, de lutar por algo, de ajudar, eu falo isso sempre, se cada um levasse no seu carro um alimento e entregasse para uma mesma família, todos os dias, nem que fosse o café da manhã, o almoço ou o jantar, você já estaria fazendo, de certa forma, sua parte. Não vai alimentar aquela família no sentido de que a vida toda, mas você traz esperança. O prato da comida não tem só o alimento que enche a barriga, né? Ali tem uma esperança, porque aquela pessoa, quando vê que você saiu de sua casa, que você foi lá, que você fez aquilo por ela, ela pensa, meu Deus, eu não posso desistir, porque eu sei que tem pessoas que vão me ajudar, né? Então, assim, não é Com você certeza. que vai fazer a diferença no sentido de dar o que ela precisa Sim. de fato, mas você vai fazer a diferença em impulsionar, né? Em fortalecer. E com relação a você hoje, assumindo esse batalhão aí em defesa da mulher, eu me sinto super representada. Eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. Com Né? certeza. Fico muito feliz por todas as mulheres que precisam, por nós, né? Em que pese a gente ter um relacionamento super saudável com nossos esposos, Sim. né? A gente não passar por isso diretamente, mas indiretamente a gente passa. Sim. Porque eu sempre digo, a violência contra a mulher, ela não atinge só a mulher, Família ela toda. atinge a família toda e toda a sociedade. Isso. Todos nós sofremos o impacto dessa violência. Dali daquela família vão sair pessoas que vão crescer, vão virar homens, vão virar mulheres, profissionais, com problemas. Inclusive que próprios filhos podem replicar esse comportamento. Sempre que eles têm o tempo replicam. todo. Eu deveria encerrar, mas eu vou falar isso aqui. Eu ouvi de uma promotora de justiça que eu lógico, fiquei né? impressionada. Não, eu fiquei impressionada com isso. Porque eu sempre pensei nisso, né? De que realmente o homem, ele vem, educação, enfim, que a gente falou aqui no início. Mas ela trouxe uma história dela, em que ela falou que ela estava numa mesa de audiência com um agressor que tinha agredido a mulher brutalmente. E ele se defendia dizendo que, mas doutor, eu sou um homem de bem, eu sou um homem bom, né? Porque o homem agressor de mulher, ele é um homem bom para a sociedade. Sim. Porque ele tem trabalho, ele tem residência fixa, ele tem uma Ele família. ele não apresenta nenhum risco. É aquele vizinho legal. Isso, É aquele um bom amigo, camarada. jogador de futebol que você quer levar pro baba. Só que em Isso. casa. São as pessoas de bem. entre É aspas. isso, é um homem bom. A gente chama de homem Assim, bom. não tem ficha corrida pra Não isso. tem, muitas vezes Não tem nem antecedente botou criminal. o pé na Entendeu? delegacia, nem como vítima sequer. Nada. E ele trouxe isso. Aí ele chegou pra ela e fez assim: infelizmente, eu só cometi um crime, um deslize em minha vida e foi pra proteger a minha mãe. O que você fez? Eu matei o meu pai que estava agredindo a minha mãe. Então você vê, ele acha que o que ele fez em matar o pai que estava agredindo a mãe era algo, ainda que fosse um crime, mas era algo positivo, era um bem, né? Era algo maior. Ele estava em legítima da mãe e tal, legítima defesa da mãe. Mas ele vem cá na frente, ele replica. Então você pergunta e diz, então seu filho pode te matar, né? Tipo, Aham. então assim, você vê que é algo muito confuso de se entender. E é como eu falei aqui, toda a violência contra a mulher atinge toda a sociedade. Sim. Inclusive chega no machão
Isso. né? E a gente precisa realmente combater essa violência. Eu Isso. acredito que, como você é à frente desse batalhão, a gente vai... Eu queria só fazer um adendo. O batalhão ele faz a fiscalização das medidas, mas também nós trabalhamos com a prevenção. Nós trabalhamos em escolas, fazendo palestras para meninas e meninos do ensino médio, que estão começando um relacionamento agora, e fazê-las entender, inclusive, identificar um relacionamento abusivo, para que ela não entre nesse relacionamento, porque são nesse início mesmo que começa. Se você não Isso. souber fugir disso, você pode entrar de cabeça num relacionamento abusivo. As 3 fases, né? Isso. Isso é excelente. Isso. Essa atividade do Exato. batalhão. A prevenção para a Educacional. gente, inclusive, é mais importante do que a atuação. A prevenção. Claro. Com homens que já foram agressores, nós temos um trabalho com esses homens de conscientização, de desconstrução do machismo na cabeça deles. Então, esse trabalho com homens é feito pelos homens do batalhão, porque é de homem para homem, fica mais fácil. Muitas vezes os homens, quando se fala em violência doméstica e familiar, eles veem muito como mimimi, coisa de mulher, sabe? Então é interessante um homem fardado, Combatendo, educando. que é hétero por quê? Não porque alguém tenha preconceito com relação à escolha escolha pessoal de cada um em relação ao relacionamento. Mas porque se eles tiverem algum, sendo o cara, o policial, com estereótipo, digamos, ele pode ser até homossexual, mas com aquele estereótipo, para eles, Né? e se identificam melhor. Porque ele agrediu uma mulher, ele é heterossexual, Ele não tem a teoricamente. rejeição, né? Exato, não tem a rejeição. Então, é feito esse trabalho e dá resultado. Dá resultado. Além disso, a gente precisa entender que, novamente, em relação à violência normal na rua, como a violência doméstica e familiar, também o batalhão é o último recurso. Porque tem que ter todo esse trabalho de educação do homem. Só para finalizar bem rápido, quando você tem uma filha, você lê para ela, você mostra a vida, mostra filmes de princesas, né? E aí vem, por exemplo, Branca de Neve, que ela mordeu a maçã da bruxa má, que normalmente a má é a mulher, é a bruxa, a madrasta, né? E ela mordeu a maçã e ela adormeceu. E aí quem vem salvar a Branca de Neve? O príncipe. Aí a Bela Adormecida furou o dedo, né? E aí ela adormeceu. Quem vem salvar a Bela Adormecida? O príncipe. E Rapunzel, quem é que salva? O príncipe. Pronto, então ela fica com aquele pensamento que ela vai achar o príncipe. E que ela precisa de um príncipe, de alguém príncipe. para proteger ela. Ela não precisa, ela se protege sozinha. Então a própria educação, desde o começo, faz com que a mulher se sinta menor, que precisa de proteção e não precisa. E o homem acha que ele é o retado mesmo, porque é ele que salva. Então, já essa situação, desde cedo, da educação básica, já começa a trabalhar a mulher como ser inferior e o homem como ser superior. Como frágil, E aí, dependente. pronto, essa situação de gênero ocorre exatamente aí. A masculinidade tóxica já começa daí, desde o iniciozinho. Perfeito. E Perfeito. eu ainda digo mais, né? A questão também tem essas historinhas de príncipe que a gente vê aí desconstruindo isso hoje, né? Também com a questão racial, que todo mundo era loiro do olho azul, toda menina nova queria ser loira do olho Isso. azul, cabelo liso, grande, enfim, magra. E também tem a questão dos brinquedos, né? Você vê aí que Isso. os brinquedos são direcionados panelinha, mulher brinca com boneca, panelinha, secador de cabelo, maquiagem, vassourinha, apanhador, pia e etc. Fogãozinho. Tudo direcionado a ser o quê? Uma boa mulher, né? Dona de casa, mãe, esposa. E os homens brincam com o quê? Com kit de alquimia, Com bola, ferramentas, com com carro, com bola. É desenvolvendo, assim, a sua profissão, a escolha dessa profissão. Então, mulher, a única profissão que a mulher tinha para brincar, e eu falo isso por mim, que eu sou jovem, da minha época já era assim, né? Que é... Não tem jeito. Com vocês dois na minha frente, eu tenho que brincar. Eu tive que respirar fundo. Eu também. Você viu, né? Eu fiquei com falta de ar. Ainda bem Então, que assim, você... brincadeira à parte. A gente brincava, sabe de quê? De professora. Isso, de Professora, ensinar mulher ao professora. primo, ao irmão mais novo. É. Exatamente. Então, assim, a gente vê que essa estrutura toda hoje criada vem lá de baixo. E que é onde nós precisamos começar, que é essas palestras que você faz é super importante. Isso.
né? Levar esse conhecimento a essas meninas e aos meninos Então, também. não, mas a sala de aula mista mesmo. Para que eles também percebam que eles estão entrando num comportamento que não é legal para ninguém, principalmente para ele, porque o futuro... Eu disse isso para meu filho quando ele era menor, ele bateu na irmã, ela estava toda errada, né? Ela tinha agredido ele, tinha dado um puxão de cabelo nele, e ele foi e deu um empurrão nela, ele é 3 anos e meio mais velho que ela, e eu disse, peguei na hora, assim, chamei ele, repreendi muito forte, ele mais do que ela. E ele, mas ela tá errada, ela que me bateu primeiro. Eu disse, mas sabe o que eu tô lhe fazendo? É pro seu bem. Porque hoje você deu um empurrão em sua irmã. Porque ela puxou seu cabelo. Amanhã, quando você ficar adulto, uma mulher, se ela vier perder o controle e ela te agredir, você vai agredir ela, você sempre terá uma força maior do que uma mulher. Então, o estrago que você vai fazer é muito maior. E, consequentemente, você também será o maior sofredor de punição. Né? Então, assim, eu quero que você entenda que é isso que acontece. Né? O homem que bate mulher, ele tem que ser punido. Isso. Independente, porque... Aí ele fala... Aí ele ainda virou... Eu lembro que ele virou pra mim e fez assim... Mas e se ela me bater, o que é que eu faço? Tipo, vou me defender como? Eu digo, corra. Meu filho, corra, mas corra tão longe. Corra gritando pro socorro, mas corra. Agora, nunca encoste em uma mulher. Então, eu acho que é aí o ponto X. Desagradou, tá estressado, não gostou, vai embora. Largue ela, separe, vai embora, siga seu caminho. Com certeza. Né? Então, eu acho que a gente precisa disso. Tem muito mais mulher no mundo do que homem. Vai acontecer, com certeza, de topar com outra por aí, melhor, não é? Inclusive, melhor. Mas o fato é que esses loucos querem a mulher, desejam a mulher e precisam da mulher. Só que eles querem a mulher submissa. Exatamente. Então, assim, bater é uma forma de mostrar superioridade e poder em cima delas. Exatamente. Então, assim, eles não querem correr delas, não. Eles não estão enjoados. Eles querem, mas eles querem que elas sejam capazes, submissas e sejam humilhadas diante deles. Isso. Agora vamos encerrar, né, gente? Porque a gente extrapolou o tempo. Eu gosto. Culpa foi minha. Não, que culpa sua? Que culpa de João. Sempre. Não, mas assumo toda a minha responsabilidade. nós não Gostei, mesmo antes, mas é isso aí. É isso. Deixa eu só fazer. Faça. Eu deixo. A gente, eu acho que de forma resumida, trouxe que a gente não pode dar uma resposta simples para problemas complexos, né? Exato. Sim, com certeza. Eu queria passar a palavra para você encerrar, que a conversa foi muito boa. Sim. Para que você possa trazer uma frase, uma reflexão assim, por último, e entregar você o encerramento do... Certo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Não esperava que fosse assim tão divertido, não esperava conhecer João. E querer ir para minha casa comer feijão, até rimou. Rimou. E a frase é essa, João, vem para minha casa comer feijão. Mas, assim, o que eu deixo de reflexão é assim, não entreguem a sua vida, a sua felicidade nas mãos de outra pessoa. Faça você mesmo o seu caminho, crie você mesmo a sua ponte e pule você mesma o seu muro. Porque quando a gente coloca nossas expectativas, nossos sonhos, nossas ambições nas mãos de outra pessoa, com certeza não vão sair exatamente como a gente sonha. Quem molda isso somos nós. E para as mulheres que estão passando por essa situação de violência doméstica e familiar, a gente precisa, sim, amparar, cuidar. Não existe mais aquela coisa de que, aquela frase repetida e ridícula de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem, sim, que enfrentar, tem que proteger, tem que amparar e tem que punir quem faz agressão, quem faz o crime. Hoje, eu não consigo ver diferente uma pessoa que traficou, que matou, que estuprou, de um agressor. Para mim, é tudo criminoso. Não tem diferença na minha Com cabeça. certeza. Exato. Com certeza. Então, é isso aí que eu gostaria de falar. Que você deixa, né? Muito obrigada. De nada. Ai, encerramos mesmo.